qual o significado de acumular, né, bens preciosos, à luz da Bíblia ali em Provérbios 24:4? Acumular bens preciosos. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Essa pergunta dos bens preciosos é ter um entendimento onde está o nosso tesouro. Quando eu entendo que o Senhor ele coloca: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Na minha mão direita estão delícias perpétuas, agradáveis, que vão permanecer. Esses tesouros duráveis, aquilo que realmente vai ficar para a vida eterna. Então, quando nós entendemos nesse processo de tesouro, eu vou ter que cuidar do meu coração. Porque hoje o que eu roubo meu coração? Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Então ele pode te enganar. E esse conhecimento adquirido é que vai levar a eu me qualificar e poder buscar esses bens preciosos. O que seria um bem precioso? Cara, quando eu trabalho, eu tô lá, separei algo para eu ter um tempo de qualidade com a minha mulher, com as minhas filhas agora, né? Ali para mim é um bem precioso. Eu tô aproveitando o melhor aqui, mas sabendo que tem uma herança eterna. E Amém. Tem coisas que vão ficar na eternidade, que são os momentos de qualidade, que não tem preço, mas tem valor. Talvez algo que tu vai gastar um valor que para ti, cara, mas é caro. Mas qual é o valor que tem isso? Antes de ver o preço, tenta entender o valor, para eu não ficar me perdendo e construindo tesouros na terra e sem perceber que a maior riqueza está nos céus. Esses bens preciosos, deleitáveis que Deus pode nos dar é na presença dele. Então tem momentos que não é nem questão de materiais, mas momentos de qualidade que a gente tem na presença dele com as pessoas que estão ao nosso redor, começando pela nossa família. Então quando eu posso buscar esse conhecimento através do meu trabalho, um exemplo, estou lá no meu trabalho, o que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa dar uma qualidade de vida melhor para minha casa? E isso é um bem precioso. Eu poder chegar lá e levar minha esposa a jantar, cara, isso é um bem precioso. A minha filha pedir algo que ela está querendo, isso é um bem precioso. A gente poder ter condições de saber, meu coração não está aí não. Hoje eu posso estar comendo um sushi, amanhã eu posso estar comendo uma jantinha em casa ali, está tudo certo. Amém. Meu coração não está naquilo ali. É um tesouro, mas o meu coração não está naquilo ali. Nosso coração está na presença dele. E aí não se perde no que tem, porque a gente vive uma época da tecnologia muito avançada, né? As redes sociais, a gente está aqui, né? As redes sociais estão aí. Exato. As plataformas estão aí. E muitas vezes a gente mostra apenas os momentos. Com certeza. Maravilhosos, né? Aos nossos olhos. Cara, é só ostentação que a gente fala, né? Ninguém mostra quando o cara tá em crise, quando tá chorando. Alguns, né? Mas a maioria dos momentos que são postados hoje são momentos bons, né? Eu falava sobre relacionamento com um casal há alguns dias. Eu disse, cara, Instagram não ensina ninguém a ser casado. Nenhum casal mostra as suas discussões, as suas divergências de opinião. Normalmente as fotos elas são lindas, sorridentes, numa paisagem, com a luz, com tudo perfeito. E a vida de casado ela não é perfeita. A gente é duas pessoas que tiveram duas criações diferentes, né? E entender que de fato... Tem seus desafios, né? Exatamente, sabe? E às vezes, principalmente a juventude, a gente fala, né? Eles vivem algo que eu acho que as pessoas são muito simples, né? Eu ouvi uma frase, não lembro quem colocou... mas só pelo momento ele falou que a pessoa não é o que ela posta no Instagram, ela é o que ela fala no WhatsApp, que ela digita no WhatsApp. Então tem muitas coisas que óbvio que numa página, numa rede social, eu vou querer mostrar um momento bom meu. Com certeza. Um momento legal. É errado isso? Não, cara, eu estou curtindo aquele momento, né? Uns postam mais, outros menos, mas desde que o teu coração não seja roubado. Cara, hoje eu estou aqui, estou legal, estou bem. Mas se não tiver, estou bem, está legal. Eu estou com as pessoas que eu amo aqui, estou bem, não importa o lugar. Porque, na verdade, não importa o ambiente. Tu pode estar no melhor lugar do planeta Terra. Uma praia maravilhosa, um país que tu quer conhecer. Se tu estiver sozinho, não estiver com as pessoas que tu ama, é só um lugar. Meu Deus, é só um ambiente. Então, não é o ambiente, são as pessoas. Então, estando com as pessoas corretas, o lugar, cara, indiferente. Seja onde for. Exato, né?
E como é louco isso, né? Porque a gente pega vários testemunhos de pessoas, né? Que a gente falou que soube acumular bem preciosos, né? E eu falava com a irmã agora essa semana. A gente fez um galeto ali na igreja e depois a gente ficou batendo um papo, saímos de lá no fim, quase na hora de voltar pro culto, né? E ela falou assim, primeira vez que eu vou pra praia, eu aproveito a praia. A gente ficou, como assim? Fui pra praia várias vezes, mas eu era do mundão, aí eu ia pra praia, passava a noite toda em festa, de dia eu dormia, pra de noite, então... Não aproveitava. Não curtia nada da praia. É a primeira vez que eu tive a experiência de olhar pro mar e ver o quanto ele é lindo, o quanto Deus é perfeito em tudo que ele faz, sabe? E tu fica, nossa, quantas pessoas hoje têm aprisionado achando que os bens... Né? E Deus te oferece um banquete o tempo todo, Ele te oferece um banquete para nós, né? E às vezes muitas pessoas vivem com migalhas, né? É que nem a gente vai falar sobre a pregação hoje aqui do Evangelho numa mesa, né? Tem pessoas que se alimentam de podcasts, de corte no Instagram, que hoje não congregam em lugares nenhum. Sabe, como é que elas vão valorizar os bens que Provérbios está dizendo aqui? Porque os bens a palavra vai falar que é quão bom e suave é estar em comunhão com os irmãos, né? E hoje quem vive igreja, né, de estar presente, de participar de uma mesa, de poder ter um tempo com o pastor, ou com os líderes, ou com com a membresia da igreja, que nem a gente fala. Como isso é um privilégio, né? Eu acho importantíssimo as plataformas. A gente grava as reuniões lá também e toda a forma de alcance do evangelho para que vidas sejam salvas é válido, é importante. Poder escutar um podcast legal, uma entrevista, algum documentário, isso é tudo muito importante. Mas o fundamental é a nossa vida com Deus, né? O congregar é uma coisa, é natural, é estranho não congregar. Então, quando a gente fala, não estou congregando, na verdade, a gente está separado daquilo que é o normal, que é o corpo de Cristo, né? É necessário. Não é normal, é estranho uma pessoa não estar. E eu creio que nós vamos viver um tempo assim. Cara, tu não é cristão? Como que tu não segue a Cristo? Meu Deus. Como assim? Onde que tu vive, cara? Como é que tu pode entender que a vida é simplesmente isso? Né? E sem entender que a vida é uma oportunidade de conhecer o Senhor. Então eu creio que vai chegar um tempo assim, de que não, cara, eu sou cristão, eu amo meu Jesus e sei que em breve ele voltará. Então a gente vai entendendo a profundidade da palavra para que vidas sejam alcançadas. A gente está lendo ali, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. E realmente é a Bíblia aberta, né? Uma Bíblia aberta para que as pessoas possam conhecer a Jesus, independente da forma. Desde que a palavra esteja sendo pregada. Amém. De que forma? É aqui e ali. Está sendo pregado, vidas estão sendo alcançadas, então é válido, porque senão o mundo vai usar essas ferramentas de uma forma diferente. Exato. Né? E o que Provérbios 24:5, né, nos ensina sobre a força da sabedoria, que é, né, a palavra ela já vai dizer ali, a força, né? O que te dá, né, a sabedoria? Né? A força da sabedoria, na verdade, se tu pegar o de Provérbios, de 1 a 31, tu tem um alimento básico diário ali, né? Por isso que tem 31 capítulos. Todo livro de Provérbios vai falar sobre sabedoria. Mas se tu pegar ali capítulo 8, 9, 10, ali 9 mais específico, que é o banquete de sabedoria, ou seja, está ali, é só se servir, é só se alimentar para buscar, para receber essa sabedoria. Mas a força da sabedoria, essa sabedoria vinda do alto, ela vai fortalecer todas as áreas da tua vida. Então vamos de novo, o conhecimento, show de bola, precisamos. A gente precisa adquirir o conhecimento das coisas seculares. Qual o problema do cristão? Achar que apenas a sabedoria está bom. Não. Espera aí, pastor, tá estranho aí. Apenas a sabedoria não basta, porque tem muito cristão apenas com a sabedoria da Bíblia, mas ele só vai falar de Deus. Então hoje, como que tu pode buscar essa força da sabedoria para que outros sejam alcançados? Através do conhecimento. Cara, eu tenho que saber falar com o cara que gosta só de futebol. Eu tenho que saber falar com o cara que só gosta de rede social. Eu tenho que saber falar com o doutor que me atende lá no hospital. Eu tenho que saber falar com o cliente que eu atendo, com o meu chefe. Eu tenho que ter argumento e conhecimento e informação para eu falar de Deus sem ele perceber. Ter uma estratégia, né? De como alcançar essas vidas. Então, essa força da sabedoria é que vai consolidar as demais áreas. Obrigado. Ou seja, conhecimento adquirido.
Vai te dar inteligência para saber colocar em prática nas horas certas, nos momentos certos. Como que eu me comporto diante de autoridades, seja autoridades governamentais, autoridades espirituais, como que eu me comporto? Com sabedoria. Eu tenho que saber como me comportar. Eu tinha, lá atrás eu estava me convertendo, e meu colega de trabalho, filósofo, e ele tinha alguns livros dele lá, e a gente trabalhava numa editora junto, e eu estava me convertendo, e ele fez uma pergunta, eu nunca vou esquecer, ele fez uma pergunta: Juarez, obrigado, por que vocês falam orar e não rezar? Qual a diferença? Eu estava me convertendo, não soube responder. E eu disse para ele assim, e ali Deus me deu sabedoria, porque eu poderia, né, gaguejar e falar alguma coisa errada. Eu disse para ele, eu não sei, mas eu vou procurar saber e depois eu te respondo. Porque às vezes a gente acha, né, que a gente sabe demais, né? E tu quer saber se tu sabe um pouco da palavra, fala para quem não sabe de nada. Porque a Bíblia, o Evangelho é muito claro, isso aí, né? Tu vai entender que tu sabe um pouquinho. Agora, se tu pegar o Evangelho na simplicidade, ele vai te tornar cada vez mais humilde. Então, meu Deus. O cara pode ter que loucura, teologia, estudo, o cara pode ser o cara, e tem que ser. Sabe quem foi o cara? Óbvio que acima de tudo Jesus Cristo, mas Paulo foi o cara. E como é que ele se considerava? Ele diz, cara, vocês podem ser meus imitadores, vocês podem me imitar, como eu imito a Cristo. Então, antes de qualquer coisa, antes do conhecimento que a gente pode adquirir, antes de toda a informação, tudo aquilo que a gente pode ter através da palavra de revelação e estudo que devemos, pega esses mestres que ensinam a palavra, tu vai ver o cara, qual é a primeira característica de um cara que é mestre? Tem que ser humilde. Humildade, porque quanto mais ele conhecer da palavra e de Jesus, que é a palavra, mais humilde ele tem que ser. Ou seja, a gente esconde isso, aquela falsa humildade, né? Eu quero que tu saiba que eu sei. Não preciso. Nós não precisamos expor isso ao que Deus conhece dentro de nós. Então não é necessário, olha como eu sei. Né? Eu não preciso ser um Silas Malafaia que sabe a Bíblia toda de cor, versículos e capítulos de cor. O que eu sei eu tenho que viver. E dentro disso entra também essa força da sabedoria. A sabedoria te faz uma pessoa forte. A sabedoria te dá força para manter a tua vida diante do altar dele. Então essa força da sabedoria é o que nos mantém de pé, o que a gente realmente precisa e necessita. Porque se eu tiver só conhecimento, não dá. E se eu tiver só sabedoria, também não dá. Porque se eu vier falar para ti só de Deus, como que nós vamos ganhar aquele que não tem? Como alcançar aquele que está difícil? Como falar de Deus para aqueles... Everton, como é que tu fala de Deus com uma pessoa que não crê na palavra? Pesado. Sabe, eu tenho aqui em casa, eu tenho exemplos em casa de que a respeito de como falar de Deus para as pessoas que não creem na palavra. Tem o meu pai, né, que hoje ainda não é um convertido, ainda não é. Mas tipo, a minha irmã Carol, que foi a primeira entrevistada aqui no podcast, que se batizou, e uma das coisas que ela fala para mim, coisa e tal, ela disse assim, se não fosse dado um bom testemunho, de fato, a partir da tua vida, daquilo que tu viveu com a minha esposa e tal, por mais que problema todo mundo tem, mas a respeito de fé, nunca teria se convertido. Porque hoje a gente pega mais pessoas machucadas, né, com questões religiosas, que a gente vai falar, de igreja, independente da placa, pessoas que se feriram e que não tem uma posição, conhece. A Tamires, agora a gente falou com a menina, ela disse assim, eu achei que Jesus era como qualquer Deus. Há pouco tempo, agora na igreja aconteceu isso. Ela perguntou, como assim qualquer Deus? Como ela era católica, né? Ela falou, como fulano, como Beltrano. Eu disse, mas... como assim? Não, achei que Jesus era só mais um no meio da multidão, sabe? E aí tu vai pegar o termo da ignorância, não é que a pessoa seja uma pessoa ignorante, mas em termos de sabedoria. E ela teve um encontro com Jesus num culto, e ela, naquele mesma semana, ela terminou um namoro que ela tinha com o menino, porque ela disse que ela ia viver uma vida para Deus, ou o menino se convertia e eles iam ter um relacionamento para casar, ou isso num culto, sabe? E entender que de fato a gente precisa pregar para quem não entende não é tão fácil.
Porque quem não entende, às vezes, ele vai ficar... Eu vi de uma pessoa, uma vez ele disse assim, cara, eu preguei num culto e eu falei vários termos gregos num culto. E uma mulher falou assim, como ele fala bonito, né? E aí eu perguntei pra ela, tá, a senhora entendeu o que ele falou? Não, mas ele fala bonito. Às vezes Jesus, ele trazia muito simples. Eu falei isso ontem até pra um rapaz, eu disse, cara, Jesus ele fala a mesma coisa para 3 públicos diferentes nas parábolas. Vai pegar a parábola da dracma perdida, ele vai falar para as mulheres que iriam casar na época. Ele vai falar sobre a ovelha perdida, ele está falando com pastores. E sobre o filho pródigo, ele está falando com pais. Os 3 no mesmo sentido. E numa linguagem que eles iam entender. Com o pescador, ele falava sobre peixe e rede. Sabe? Às vezes a gente acha que a gente fica procurando chaves na Bíblia. Eu preciso revelar algo no culto que ninguém nunca falou. E a sabedoria de Deus, eu creio que ela não vem muito disso. Eu creio que o evangelho ele é muito mais simples do que a gente torna ele, né? A sabedoria ela vai te tornar mais humilde sempre. Então, quanto mais sábio, mais humilde. Uma coisa que não se encaixa com o orgulhoso, com o vaidoso, com o soberbo. Não se encaixa. Até porque diante da honra vai a humildade.